Bom, como sempre, nós vamos encarar isso com todo o cuidado possível. Estamos falando de tendências. A tendência, você viu o Lavareda, por exemplo, dizendo, indica que, sugere. Agora, Thaís, a minha pergunta vai numa outra direção. O que está acontecendo na campanha de Jair Bolsonaro? Estão no modo negação, dizendo que pesquisa não vale nada, não precisa acreditar, isso aí é bobagem, isso é besteira, eles erram. Ou estão levando essa possível vitória já em primeiro turno do adversário dele, o Lula, como algo sério que implica alteração nas estratégias? William, com as pessoas com as quais eu conversei, há muito de negação. Assim, ministros do alto escalão do governo dizendo que as pesquisas não representam o que o presidente Jair Bolsonaro vive nas ruas e o que eles próprios podem vivenciar, visualizar quando estão ao lado do presidente Jair Bolsonaro. Isso também se reflete bastante entre os aliados ali do Congresso Nacional. Também há um sentimento de que as pesquisas não demonstram a realidade, que essa possibilidade de primeiro turno não está colocada. O que eu ouvi hoje de um importante líder ali no Congresso, e ele diz isso em on, que é o presidente do Republicanos, o Marcos Pereira, é que na hora do voto, ele ainda acredita que o antipetismo vai ser determinante, que quando o eleitor estiver de frente para essas duas possibilidades, Jair Bolsonaro e Lula, ele vai escolher por Bolsonaro por conta do antipetismo, por conta da corrupção, por conta de todo o histórico dos governos do PT, segundo Marcos Pereira. Okay. Então, é esse sentimento que eu ouço. É um operador político experiente que está fazendo um prognóstico, que saberemos se o prognóstico dele se realizará ou não, mas é um prognóstico arriscado se a gente comparar esse prognóstico ao que dizem as pesquisas. Não com isso dizer que as pesquisas detêm a verdade absoluta. Agora, Caio, à volta do presidente, nós temos várias raposas políticas felpudas, experimentadas, que não raciocinam nesse sentido com eu gostaria que fosse assim, sabem que o campo da política é o campo do imponderável, portanto, alguma coisa pode mudar tudo que nós estamos conversando agora. Como que eles estão vendo esses resultados? Bom, evidentemente que em um primeiro momento incomoda, claro que incomoda. Senti ontem, repercutindo no Datafolha, hoje também em uma outra conversa, um incômodo. Um segundo argumento de que as pesquisas internas do Palácio do Planalto não refletem essas pesquisas, que nas pesquisas internas o presidente Jair Bolsonaro está crescendo e Lula está caindo. É isso que eles dizem. O que eu noto em termos de estratégia, e da boca deles também, é que é preciso melhorar a taxa, diminuir a taxa de desaprovação, que as inserções do PL, principalmente agora em junho, são 40 inserções, eles contam muito com isso e como? Divulgando realizações do governo que eles acham que seja por estratégia equivocada de comunicação do governo, da SECOM, do Palácio do Planalto, desde 2019, seja por embates, porque na visão deles a imprensa é contrária ao governo e não divulga as realizações, eles acham que na TV conseguirão fazer isso, diminuir a taxa de reprovação. A chave para eles é preciso melhorar a aprovação do governo, porque quando você melhora a taxa de ótimo e bom, e regular até, você consegue melhorar as intenções de voto. E mais uma última coisa que eu queria colocar, um foco muito grande no Sudeste. Tenho notado na campanha do presidente Jair Bolsonaro que a decisão da campanha estará em Minas, Rio e São Paulo. Claro que toda eleição aqui, a metade do eleitorado está nesses 3 estados, mas isso ajuda a gente a entender porque que o Lula fechou com o Alexandre Calil, prefeito de Belo Horizonte, essa semana, a aliança, e 2 dias depois o presidente Jair Bolsonaro correu para lá para fechar com o Zema. Então, é um foco muito grande em Minas, em São Paulo, muito grande, e no Rio de Janeiro, porque os outros, a gente fala bastante que é uma eleição polarizada, mas é sobretudo também uma eleição regionalizada. Nordeste é do Lula, Sul do Bolsonaro, então aqui que concentra metade, porque aqui você cresce um ponto... Mas são 10 milhões de votos, né? Assim. Deixa eu trazer um ponto para a nossa number cruncher, a nossa devoradora e mastigadora de números, a Raquel.
Raquel, o Lavareda traz ali algo que, vamos dizer, matematicamente ele fecha qualquer outra possibilidade. Que não seja o duelo Lula-Bolsonaro e pior ainda, matematicamente ele está nos dizendo, com toda a cautela, é primeiro turno. Engraçado, né, William? Tem alguns dados interessantes na pesquisa, quando ele separa votos em Lula e em Bolsonaro e os outros votos. Estava até procurando a telinha aqui, mas fica muito evidente o quanto a chamada terceira via, os candidatos, eles foram perdendo um espaço importante ao longo do tempo. Achei, olha. E foi aquela conta que ele fez. Eles tinham 30, hoje tem 16%. 30 em maio, né? 30 perdão, ali no final de 2020 e hoje tem 16. Então, eles absolutamente minguaram, enquanto o Lula e Bolsonaro pularam de 58 para 79. É quase uma impossibilidade matemática. É por isso que eu fiz assim a pergunta. Ao mesmo tempo, o Lavareda chama atenção na análise dele que Simone Tebet cresceu um pouquinho na intenção de voto e teria crescido um pouco na probabilidade de voto. É quando você pergunta, você votaria nesse candidato, sim ou não, ou você poderia votar caso o seu outro candidato não estivesse presente. E aí, com a saída de Dória, ela cresce um pouco. Isso anima um pouco uma fatia da elite que está muito favorável a Simone. Teve até recentemente um jantar na casa do Cândido Bracher, que é um dos membros ali do Conselho de Administração do Itaú Unibanco, reuniu mais de 400 pessoas em apoio a Simone. Então, existe um movimento, o Lavareda ressalta isso, dessa elite, ou parte dela, porque parte dela está mesmo com o presidente Jair Bolsonaro, tentando impulsionar a candidatura de Simone Tebet, pelo menos para conseguir alguma barganha com o Lula num segundo turno. Agora, difícil, né? Os números mostram que está muito difícil. Foi a sua manchete sobre essa pesquisa, a sua manchete sobre a pesquisa, Thaís? Ai, meu Deus, a manchete sobre a pesquisa, que a gente está cada vez mais próximo de ver um resultado no dia 2 de outubro. Caio? Campanhas reavaliam estratégias com possibilidade da eleição ser decidida no primeiro turno.